Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos aprender Array. O que é um Array? É uma lista de objetos. Como assim? Digamos que você entrou num site de compras e selecionou alguns produtos lá no carrinho. Esses produtos nós colocamos ele no Array como uma lista. Outro exemplo, digamos que o Neymar esteja lá na Arábia Saudita e o patrão dele fala assim, não, acessa esse site aqui e escolhe os carros que você quer. Então, aquela seleção de carros irá para uma lista que é o Array. Então, vamos aqui no nosso index.js, vamos declarar um Array. Eu vou colocar o nome Selected Cars, então carros selecionados. Até então, isso seria uma variável. Se nós inicializarmos aqui com curly braces, como nós aprendemos na última aula, seria um objeto. Mas nós queremos um array, então nós vamos inicializar com square brackets. Então aqui nós inicializamos um array, ele está vazio, então vamos colocar aspas para nós colocarmos os nossos itens. Por exemplo, o Neymar foi lá, escolheu uma Ferrari e escolheu um Bugatti. Então aqui nós inicializamos o nosso array com 2 itens. Vamos agora logar esse nosso array no nosso console. Então, console.log, aqui dentro do parênteses, nós colocamos o nome do nosso array. Então, nós temos aqui no console um array com 2 itens. Eu vou clicar nessa setinha. E aqui nós temos a posição de cada item. Então, esse número 0 e esse número 1 são as posições desses elementos dentro do nosso array. Então, perceba que começa com 0, não começa com 1. Então, esses números nós chamamos de index. Se você quiser acessar algum elemento desse array, nós precisamos desse index. Aqui no nosso console log, nós temos o nome do nosso array. Então, nós vamos colocar square brackets. E aqui eu preciso do nosso index. Se você quiser acessar o primeiro item, você terá que colocar 0. Então eu vou salvar. Perceba que nós temos Ferrari. Para acessar o segundo item, nós colocamos 1. Aqui nós temos o Bugatti. Então você precisa prestar atenção de que na programação o primeiro começa com 0. Como eu disse no meu último short que eu coloquei aqui no nosso canal, JavaScript é uma linguagem de programação dinâmica. Então, esses itens eles podem mudar de posição no decorrer da execução do aplicativo, do programa, do site. Então aqui, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Nós temos o nosso array, chamado de Selected Cars. Então eu quero agora adicionar um outro item na posição 2. E agora seria igual, eu estou atribuindo um elemento a esse array e aqui eu vou colocar, por exemplo, Lambo. Vamos logar o nosso array no console. Então eu estou agora acessando todo o nosso array e não um elemento específico. Então antes o nosso array tinha somente 2 elementos e agora tem 3. Então, diferentemente de outras linguagens de programação, o tipo de elementos dentro de um array pode ser dinâmico. Eles podem mudar com o decorrer do tempo. E a quantidade de elementos, que nós chamamos de length, dentro de um array, né, comprimento. Length seria comprimento, mas aqui seria, traduzindo especificamente, seria a quantidade de itens. Então, nesse caso, nós começamos com 2 e agora nós temos 3. Aqui no nosso Selected Cars 2, o nosso terceiro elemento do nosso array, nós temos um string, mas nós poderíamos aqui colocar, por exemplo, um número. Aqui você vê que mudou. Então, isso é só para mostrar para vocês que em JavaScript nós podemos ter vários tipos de elementos dentro de um array. Não estamos só presos a strings. Tecnicamente falando, um array é um objeto. Deixa eu provar para vocês. Aqui dentro do nosso console, nós podemos rodar código JavaScript. Então eu vou colocar type of, então tipo de,
E aqui eu vou colocar o nome do nosso array, selected cars, e perceba que o tipo desse selected cars é um objeto. Então nós podemos acessar propriedades do nosso array usando o dot notation, que nós aprendemos na última aula. Então, ao digitar o ponto aqui, perceba todas essas propriedades que nós temos. Então, esse array já possui propriedades herdadas. Então, aqui, isso nós vamos ter um curso mais aprofundado de array, de objetos, de functions. Então, aqui eu estou passando para vocês a ideia fundamental. Então, a primeira propriedade que nós vamos olhar é essa aqui, length, de comprimento. Mas você pode entender como a quantidade de elementos, de itens dentro de um array. Então eu vou salvar. E aqui perceba que o console mostrou para nós 3. Então nós temos 3 elementos dentro desse array. Nós começamos com Ferrari e Bugatti. E aqui depois na linha 2, nós adicionamos um outro elemento tipo número. Então nós temos 3 elementos nesse array. O que eu quero que você entenda nesse momento do curso é que array é lista de itens, beleza? É só isso. Quando nós formos aprofundar no conteúdo, daí sim nós vamos ver outras coisas. Então essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E nos vemos na próxima aula. Valeu!